Mulheres ocupam o mercado da construção civil. Queda da ponte sobre o rio Moju desaba e gera uma série de transtornos à população paraense. A pobreza no Brasil subiu 3 pontos percentuais. Medicamentos terão reajuste de 4,33%. A amamentação é fundamental para o desenvolvimento da criança. Reduz o número de organizações não governamentais no país. Conheça o Planetário do Pará. E na entrevista de hoje vamos falar sobre doenças reumáticas. Hoje é segunda-feira, 8 de abril, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da construção civil, uma área ocupada predominantemente por homens que vem abrindo espaço para a atuação das mulheres, um mercado que exige cada vez mais qualificação profissional. Viviane Tenório, técnica em edificações há 19 anos. Começou na construção civil com o intuito de se tornar arquiteta, mas acabou se apaixonando pelo dia a dia das obras. Você vê aquilo saindo do papel para o pronto, você vê aquilo lá, é magnífico. Para desfrutar desse mercado, geralmente ocupado por homens, elas precisam de qualificação. Fora do Pará, existe já para azulejista, como pintora, como eletricista. Infelizmente aqui ainda está iniciando esse processo. Mas assim, a gente tem que se qualificar para isso. É o que eu conversei muito com elas na aula, é que não vão contratar elas, vou contratar como servente para ir crescendo dentro da construção civil para ser uma eletricista. É muito raro, então elas precisam se qualificar para a gente ganhar esse mercado. Elas vão ter que entrar qualificadas, os homens não. Foi a partir desse pensamento que uma empresa em Belém criou o projeto Manas em Construção. O objetivo do curso é oferecer ao público feminino duas coisas: qualificação para quem deseja atuar na área e também fornecer informações para as mulheres que desejam reparar as obras. Daí a necessidade do curso com aula teórica e também aula prática. O curso foi dividido em aula teórica e aula prática. Eu ministrei a aula teórica e a Vivi vai fazer a área prática hoje. O que a gente deu na aula teórica é tudo referente à construção civil, básico, falando sobre o mercado, falando da isenção delas, os EPIs, todos os critérios de qualidade para fiscalizar um serviço, de todos os serviços. Então a gente viu esquadro, nível, prumo, como se faz, todos os equipamentos de qualidade, que é muito importante para a gente hoje. A gente está ali não só para praticar, para estar na área de engenharia, mas só que quando a gente manda algum pedreiro fazer alguma coisa em nossa casa, a gente não tem a noção. Aí nesse curso ensinou a gente como comprar o material, não ter perda de material, saber o que eles estão fazendo. Então isso foi muito interessante para a gente, não só para estar na área, mas como um aprendizado. O que chamou a atenção da Maria de Jesus, que sempre teve interesse pela construção civil e agora está fazendo o curso. Essa parte da construção civil está mais ampla para a mulher, né? Eu acredito que tenha mais vagas para nós mulheres, né, entrarmos nesse ramo. Tanto é que eu pretendo seguir, apesar da minha idade, mas eu quero seguir esse ramo. Já estou até pensando, acredito em fazer uma faculdade de engenharia, né, arquitetura, alguma coisa desse tipo, né? Campo que aos poucos vai ganhando mais mulheres. Segundo a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, de 2008 a 2016, o número de mulheres no setor saltou de 22 mil para 30 mil. Mas ainda representa apenas 0,7% do total quando comparados ao número de homens no setor. Antigamente tinha bem pouquinho, hoje em dia você consegue ver na área da construção civil mulheres trabalhando como pedreira, como fazendo rejunte, fazendo limpeza de obra. Antigamente você não via isso, não via nenhuma mulher. Então quando eu iniciei, há 19 anos atrás, eu via muito pouco, tinha uma, duas no máximo fazendo uma limpeza, e foi quando começou a fazer o trabalho de rejuntamento. E hoje em dia você consegue ver bem mais mulheres no mercado de trabalho. Praticamente todas as obras de construtoras grandes são contratadas mulheres para fazer o rejunte, limpeza grossa e fina. Então, sim, é muito raro você achar um homem fazendo esse tipo de serviço, porque elas são mais comprometidas, são mais pontuais, elas são mais perfeccionistas, elas gastam muito menos material. Então isso tudo gera lucro para a empresa, né? É menos desperdício, então menos dinheiro que se gasta. São motivos como esse que fizeram a Maria recentemente ganhar uma obra. Algumas semanas atrás, né, a sogra do meu filho chamou e me pediu para me
fazer um acabamento na casa dela, né? Então, eu achei muito legal e eu fui para lá e tomei a decisão de chamar mais 2 pessoas, né? E a gente fez, e aí mandava, emassava, né? Metemos a mão na massa mesmo, inclusive eu, né? Aí nós pintamos, emassamos a casa tudinho, né? E deixamos tudo limpinho para ela. E o trabalho então foi aprovado da nova construtora? O trabalho foi aprovado, com certeza. Aí já me estão me chamando de que eu sou mestre de obras. A polícia paraense divulgou o número de denúncias de importunação sexual contra a mulher. Somente nos 3 primeiros meses deste ano, 91 denúncias de compartilhamentos ou divulgações de fotos e vídeos íntimos pornográficos foram registradas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, esse número é maior do que o total de ocorrências registradas nos últimos 2 anos. Em muitos casos, mulheres se tornaram vítimas dos ex-companheiros quando acaba o relacionamento. É crime divulgar conteúdo pornográfico por qualquer meio desde setembro de 2018. A pena prevista em lei varia de 1 a 5 anos de prisão e a punição foi agravada se o crime for praticado por alguém que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com fim de vingança ou humilhação. As doenças reumáticas podem levar à incapacidade física, bem como o afastamento temporário ou definitivo do trabalho. Ao sentir dor nos joelhos ou no ombro, a primeira coisa que fazemos é buscar por um ortopedista, ou seria melhor procurar um reumatologista? Para responder a essa dúvida, vamos abordar o assunto no nosso quadro de saúde de hoje. Isso mesmo, segundo o Ministério da Saúde, 15 milhões de brasileiros sofrem com reumatismo. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje aqui no nosso quadro de saúde com a médica reumatologista Isabel Mori. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Quais são os principais sintomas dessa doença? Principalmente a dor articular, né? Inchaço nas juntas e também manifestações que nós chamamos sistêmicas, né? Febre, indisposição, são os principais sintomas que é o que leva o paciente a procurar a assistência médica especializada. Mas não é só isso, as doenças reumáticas elas podem acometer pele, outros tecidos também, além das juntas. Assim como as vísceras, né, rim, pulmão, qualquer outra sintomatologia que pode até passar despercebido, porque existem 4 grupos de doenças reumáticas, né? São mais de 100 tipos de doenças. Nesses 4 grupos tem as doenças infecciosas, tem as autoimunes, tem as degenerativas. Então, de acordo com o tipo de reumatismo, os sintomas vão aparecer. Agora, 15 milhões de pessoas atingidas é muita gente. Quais são as principais causas? As causas dependem do tipo de reumatismo, né? Então você tem infecções, hanseníase, por exemplo, na nossa região é uma doença infecciosa muito comum e causa um tipo de dor articular, um tipo de reumatismo, por exemplo. Então as causas dependem do tipo. As doenças autoimunes, que são as pessoas chamam do sistema de defesa do organismo, né? Então, as doenças autoimunes, elas têm um espectro muito grande, né? Ela não tem fronteira e as causas ainda não são totalmente esclarecidas, né? Atribui-se às causas ambientais, tipo de alimentação muito rica em produto industrializado, e assim vai por diante, né? As causas não existe uma causa apenas, né? E as degenerativas, a qual a gente tem o quadro genético, a predisposição genética, tem a obesidade, a idade, né, que levam ao reumatismo de origem degenerativa. As pessoas atingidas, né, acometidas por essa patologia, elas conseguem tratar e se curar ou só existe o tratamento? Existe o tratamento. As infecciosas, no caso, elas são curáveis, né? Porque você curando aquela infecção, você cura também a manifestação reumática. Mas as outras autoimunes, as degenerativas, existe tratamento para evitar a evolução,
progressão da doença, evitar deformidades, mas não existe um tratamento curativo. Existe um modo de prevenir? Exercício físico, por exemplo, ajuda ou é um mito? Não, o exercício físico não é um mito. O exercício físico, ele não só contribui para a prevenção de deformidades, como ele recupera uma área que esteja comprometida, né? Então é por isso que nós encaminhamos para a fisioterapia, ou então para as academias, né? E a atividade física é primordial no atendimento ao paciente reumático. Doutor, o frio ele contribui para a dor, para aumentar o nível de dor nesses pacientes? Por exemplo, agora no período chuvoso, eles sofrem mais com a dor? Sim, os pacientes relatam mais intensidade de sintomas nesse período de alta imunidade, alta umidade no nosso caso, né, que na nossa região a gente nem tem frio, né, nós temos a umidade muito elevada. E há uma tendência, né, a aumentar os sintomas nessa época. Mas não é a causa, né, o frio no caso não é causa, mas apenas um agravante para os sintomas. Para a gente encerrar, quais são as orientações para quem já está sentindo esses sintomas do reumatismo? Bem, primeiro tentar esclarecer a origem dele, né, e o tratamento adequado, né, procurar os postos de saúde, tem como encaminhar para um centro de referência, né, no serviço público e nos outros setores da assistência à saúde. Também temos já, em Belém nós temos mais de 30 reumatologistas, então já tem condições de ter uma assistência de qualidade. Ok, doutora Isabel, muito obrigada pelas suas informações e esclarecimentos. E a gente lembra que você pode sugerir outros temas aqui para o nosso quadro de saúde enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Volto com vocês aí no estúdio. Parte da ponte sobre o rio Moju, no município de Acará, que liga Belém às cidades do nordeste do estado, caiu na madrugada do último sábado, após uma balsa que transportava rejeitos de dendê colidir com um dos pilares. Bombeiros fizeram buscas por possíveis desaparecidos. As imagens aéreas mostram o tamanho da destruição. A ponte está localizada a 60 quilômetros de Belém e faz parte do complexo Alça Viária, importante ligação entre a capital e cidades do interior do Pará. O acidente ocorreu por volta de 1h da madrugada e assustou os moradores próximos, como mostra esse vídeo de um cinegrafista amador. Ivan, não dá muito por perto, dá lá pelo lado, irmão, pelo amor de Deus. Meu Deus, Senhor. De acordo com o Centro Integrado de Operações, 2 veículos passavam pela ponte quando o acidente aconteceu. Bombeiros fazem buscas por desaparecidos, mas até amanhã desta segunda-feira, nenhuma vítima foi encontrada. O governo do Pará decretou situação de emergência. Em entrevista coletiva, o governador do estado, Helder Barbalho, sinalizou medidas emergenciais como obras em portos de Belém e Barcarena e recuperação de estradas. Já estamos com equipes na infraestrutura da estrada quilombola, já contratamos uma ponte necessária para adequar esta estrada no município do Moju. A PA 252 também está sendo reforçada a sua estrutura na área que não é pavimentada, para que a mesma tenha capacidade para suportar o tráfego. Tapa-buraco na perna sul, e isto garantindo com que a via esteja absolutamente adequada, como também a parte das balsas. Nós estamos pavimentando e estruturando os pátios das balsas, mesmo sendo áreas privadas, mas que necessitam estarem adequadas para receber o fluxo de veículos. Nós ampliamos o número de ofertas deste serviço. Até então eram 2 balsas hora a hora, agora passaram-se para 8 balsas no modelo ininterrupto, portanto, encheu a balsa, já entra a próxima para dar fluidez no tráfego. Na área do Arapari, nós estamos iniciando a construção de uma 3ª rampa para que possa fluir mais rápido. E aqui em Belém, nós hoje estamos com 3 pontos de saída de veículos. Nós estamos, a partir de amanhã, prospectando e dialogando a possibilidade de um 4º ponto,
que permitirá com que nós descentralizemos as ações, as ofertas do serviço de balsas para evitar todos os transtornos para os nossos usuários. A Polícia Civil iniciou ainda no sábado as investigações e ouviu funcionários da empresa que realizava as obras de conservação da ponte. Tripulantes e proprietários da embarcação que provocou o acidente também já prestaram depoimento. A previsão é que o inquérito seja concluído em 30 dias. E após a queda da terceira ponte da alça viária no nordeste do Pará, o governo do estado decretou neste domingo situação de emergência, com a qual pode contratar obras e serviços sem necessidade de licitação. Além disso, algumas medidas emergenciais foram tomadas. Um trabalho de escoamento dos veículos e cargas por meio da balsa de operação do Arapari em 2 portos de Belém, que inicia hoje. Também serão construídas rampas nos 2 lados da alça viária, onde ficava a ponte, para ser implantado o serviço de balsa, que contará com uma estrada paralela com o objetivo de reativar o fluxo da rodovia. E, de acordo com o governo do Pará, o local para a construção das rampas necessita de desmatamento e abertura de áreas virgens, por isso é uma medida a ser tomada de forma cautelosa. As empresas contratadas estimam o prazo de 3 meses para a conclusão destes serviços, mas, segundo o governo, a entrega da obra será feita o mais rápido possível. A partir desta quarta-feira será realizado o içamento e o posicionamento de uma das 7 passarelas previstas da João Paulo II, dando continuidade às obras de prolongamento da avenida. A primeira passarela a ser instalada será de número 6, localizada a 500 metros do viaduto do Coqueiro. Priscila Pinheiro tem mais informações. Os motoristas que forem trafegar pela Avenida João Paulo II nos dias 10, 11 e 12 de abril devem ficar atentos aos horários em que a via será interditada. Vamos conferir. O trabalho ocorrerá em 2 etapas, a partir de 22 horas do dia 10, quarta-feira, até as 5 horas da manhã do dia 11, quinta-feira. Neste horário, o fluxo de veículos desde a rodovia Mário Covas, sentido Ananindeua a Belém, será interrompido. Ou seja, quem vier de Ananindeua e quiser entrar em Belém não poderá acessar a Avenida João Paulo II. Haverá sinalização com placas indicativas de desvio de tráfego e cones, além da presença dos agentes do Departamento de Trânsito. No segundo momento, ocorrerá às 23 horas do dia 11, quinta-feira. Ele será interrompido até às 6 horas do dia 12, sexta-feira. Dessa vez será no sentido contrário da via, Belém-Ananindeua, na altura da Rua Mariano, onde será bloqueado o tráfego e com as mesmas intervenções de sinalização feitas pelo Detran. A previsão é que as 2 empresas contratadas para a implementação das passarelas concluam a obra até o dia 18 de julho deste ano. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Entre 2014 e 2017, a pobreza no Brasil subiu 3 pontos percentuais, segundo o relatório do Banco Mundial sobre a influência dos ciclos econômicos nos indicadores sociais da América Latina. Com isso, o número de pessoas que vivem na pobreza no país chega a 21%. De acordo com o Banco Mundial, em 2014, o nível de pobreza no Brasil chegava a 17,9% da população. Em 2017, o índice chegou a 21%, o que indica que de 2014 para 2017, mais 7,3 milhões de brasileiros passaram a viver com até $5,50 por dia no período, o equivalente a R$ 21,30 com base no valor atual do dólar. Os números são reflexos do crescimento econômico no país, que, segundo o relatório, foi frágil ou negativo no Brasil nos últimos anos. Para esse ano, no entanto, a projeção é de um crescimento de 2,2%. Foi confirmado pelo governo federal o reajuste de 4,33% a ser aplicado aos medicamentos. O aumento, que começou a valer no dia 31 de março, tem forçado farmácias e consumidores a buscarem alternativas para fugir da alta. O reajuste de 4,33% no valor de medicamentos já era esperado pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, mas pegou os consumidores de surpresa. Aumentou um pouco, bastante, né? Eu achei um pouco
alto demais, né? Eu achei que é abusivo. As pessoas já vivem para comprar medicamento, né? Principalmente os idosos. Os clientes daqui chegaram, não, isso é um absurdo, a gente já paga muito imposto e mais esse aumento. Conforme a decisão da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o percentual poderá ser aplicado a todas as faixas de remédios, mas não pode ser superior aos preços publicados pelo órgão. E se pesa no bolso do consumidor, a tendência é que ele busque alternativas para fugir do preço alto. A alternativa é recorrer a locais que estejam mais em conta, né? Outros locais que estejam mais acessível ao povo, né? Outra solução é apelar para os medicamentos genéricos, que tendem a ser mais em conta. Os medicamentos genéricos, eles são estudados que nem os medicamentos éticos, que são conhecidos como de referência, o original. Então, os medicamentos genéricos não fazem nenhuma diferença em relação ao ético. É o mesmo estudo, só muda que o de marca e o outro é o genérico, que é só o princípio ativo, mas são os mesmos estudos. O aumento foi acima da inflação oficial de 2018, fixada em 3,75%. Como esse reajuste pode impactar no rendimento das farmácias, uma drogaria em Belém resolveu adotar uma medida. Os clientes vão reclamar do preço alto, mas por isso que nós fizemos essa promoção para fidelizar o cliente e ele se sentir mais confortável em relação ao preço. Como é que funciona isso? O cliente foi prorrogado, né, até o dia 30 de abril. O cliente vai fazer o seu cadastro, traz o CPF, RG, o nome completo e telefone e os seus dados pessoais. E esse cliente que vier fazer o cadastro, ele vai estar com preço congelado até o Sírio. O cálculo utilizado para corrigir o valor dos medicamentos no Brasil considera a inflação dos últimos 12 meses, a produtividade das indústrias produtoras, que foi de 0% no ano passado, os custos não captados pela inflação e a concorrência do mercado. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento atende aos princípios de racionalidade e previsibilidade. Enquanto isso, o consumidor sofre com peso no bolso. Vai ter que comprar de qualquer jeito, né? Porque é preciso. Aí eu vim aqui para ver quanto é que tá. Pesquisando. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição. A amamentação é fundamental para o desenvolvimento da criança. Reduz o número de organizações não governamentais no país. Conheça o Planetário do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a importância da amamentação. A amamentação, além de fundamental para o desenvolvimento saudável dos bebês, é um processo natural, ou pelo menos deveria ser. Cerca de 55% das mulheres brasileiras concordam com essa afirmação. Aqui na capital paraense, uma instituição de ensino oferece um espaço para a amamentação com o objetivo de ampliar e promover o aleitamento materno. Amamentar, além de ser a principal fonte de nutrição dos bebês, é também um ato de amor. O Senado aprovou em março deste ano um projeto que busca garantir à mulher o direito de amamentar em locais públicos, privados, abertos ao público ou de uso coletivo sem serem constrangidas. A proposta prevê ainda que a amamentação deva ser assegurada independentemente da exigência de locais ou instalações reservadas. Isso porque não são todos os lugares que contam com espaços adequados para a amamentação e higiene da criança. Esse shopping, situado em Ananindeua, região metropolitana de Belém, criou um espaço família. Aqui, os bebês podem receber os cuidados necessários. Na verdade, é um espaço muito apropriado, porque quando a gente vem para cá, a gente entra e não tem hora para sair. E a criança precisa realmente de um espaço que seja adequado, né, para que possa ser limpa, tomar um banho, fazer a limpeza. E aqui, este espaço, ele é bem adequado realmente. A gente vem para cá, não se preocupa que tem alimentação, tem onde tratar da criança, tem onde brincar, então é uma área também de lazer, né? A gente pensou nesse espaço para levar um conforto às famílias, né? Hoje o shopping não é só mais um centro de compras, ele virou um lugar onde a família encontra
produtos contra lazer e conforto. Para levar esse conforto, a gente pensou num espaço para atender essa família, para levar as suas crianças num sanitário mais confortável, num espaço onde a mamãe possa trocar a fralda do seu bebê, amamentar. Nós temos uma sala de amamentação que foi pensada desde a sua iluminação até o seu mobiliário, trazendo conforto a essa mamãe. Uma sala de estar, onde o papai pode esperar a mamãe também e entretendo, inclusive, algum possível irmãozinho, com uma TV, com brinquedos e empréstimo de carrinho de bebê, que é totalmente gratuito, trazendo aí mais conforto a esse passeio no nosso complexo. Ambientes assim incentivam ainda mais o aleitamento materno exclusivo nos 6 primeiros meses de vida. Se o bebê mamar no peito da mãe, ele diminui a chance de praticamente 99% de uma doença. As evidências científicas demonstram que há benefícios da amamentação não só do ponto de vista nutricional, mas também imunológico. Nesta outra instituição de ensino, as alunas podem amamentar com mais conforto. Criado em 2018 por meio do Trote Solidário, a iniciativa cresceu. O espaço nasceu em 2018. A Fibra já estava engajada junto à Santa Casa na coleta de potes. Então, os nossos alunos calouros, a gente sempre convida para que participem de um trote solidário, que é a doação de potes, né, para a Santa Casa. E nós notamos que era importante também termos um local para que as alunas pudessem amamentar os seus bebês de modo confortável, tranquilo. E aí começamos a pedir a orientação da Santa Casa de que forma criar esse espaço. Então, na verdade, o espaço acabou tomando uma dimensão muito maior, não só de as alunas que estarem com os bebês aqui, né, para que nós pudéssemos realmente alimentar esse laço, mas também de forma que as mães que já estejam com o bebê acima de 6 meses de idade, que é aquele período do aleitamento exclusivo, possam retirar o leite e deixar para que a Santa Casa venha buscar. A Ana Carolina é uma das alunas que usa a sala e conta a experiência. Foi muito bom, né, para todos nós mães que somos, porque às vezes não tem com quem deixar o filho em casa, né, e ter o fato de trazer. E tanto que o aleitamento, né, é uma forma de um carinho, de um afeiçoamento com a criança e a mãe. Então é muito importante assim ficar entre a criança e a mãe, né, ficar sozinha. E às vezes até na própria sala de aula, né, para a gente amamentar, às vezes a gente fica constrangido, né, no meio de muita gente. A amamentação não deve ser um ato constrangedor, e sim um ato natural. Sim, é um lugar mais tranquilo, porque a mãe fica à vontade, né, e não constrange ninguém, porque hoje em dia as pessoas realmente já se sentem constrangidas numa situação dessa, de amamentação pela mãe, em um espaço público, amplo, né? E aqui não, aqui é um espaço mais restrito, realmente, é mais adequado, com certeza. Faltando cerca de 2 semanas da comemoração da Páscoa deste ano, período em que a venda de chocolate e de outros produtos aumentam, em todo o comércio da Grande Belém, a oferta de produtos alusivos à data já é muito grande, principalmente os motivos de chocolate, com destaque para os ovos de Páscoa. Este ano, os produtos estão acima da inflação estimada para os últimos 12 meses, em torno de 4%. De acordo com a pesquisa do Diese Pará, os reajustes não estão sendo uniformes e os percentuais de aumentos em relação à Páscoa do ano passado dependem das marcas comercializadas, dos locais de venda e do tamanho do produto. As justificativas do setor produtivo para estes aumentos estão colocadas, em grande parte, pela elevação dos custos, principalmente em função da elevação do dólar, que acabou turbinando os aumentos das embalagens e nos principais insumos. O Diese Pará vem acompanhando a trajetória dos motivos de Páscoa 2019, principalmente os ovos de Páscoa, com pesquisas semanais na Grande Belém desde o início do mês de março. O estudo mostra que o menor ovo de Páscoa e o mais barato encontrado pesa 45 gramas e está custando, em média, R$ 8,00. Já o maior ovo de Páscoa encontrado pesa 640 gramas, com preços variando entre R$ 62,95 a R$ 84,99.
Os tablets de chocolate estão sendo comercializados em formatos e pesos diferenciados, dependendo da marca. Os de 100 gramas estão custando, em média, R$ 5,48, com variações de preços entre R$ 3,99 a R$ 7,26. Já as caixas de bombom de chocolate de 250 gramas estão custando, em média, R$ 10,07, com preços variando entre R$ 7,99 a R$ 11,99. 6 localidades do Pará realizam atendimento médico a caminhoneiros e suas famílias. A ação é alusiva ao Dia Mundial da Saúde. A programação é promovida em todo o Brasil por equipes do SESC e SENAT, que estão distribuídas em pontos de concentração de caminhoneiros, em postos de combustíveis, terminais de cargas próximos a rodovias. Todos os serviços são disponibilizados gratuitamente. Eles irão receber atendimentos de saúde bucal, aferição de pressão arterial, aulas de alongamento e orientações para prevenir doenças na coluna. A categoria também terá acesso a informações sobre alimentação saudável e sobre os riscos do uso de álcool e drogas. A ação acontece até esta próxima sexta-feira. Entre 2010 e 2016, houve uma redução no número de organizações não governamentais, as ONGs, e outras entidades sem fins lucrativos no país. Por outro lado, cresceu o número de pessoas que trabalham nestas instituições. É o que mostra a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o IBGE, em 2016 havia no Brasil 237 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos. Na comparação com 2010, o número é de 16,5% menor. São 46.862 entidades a menos. O número inclui entidades empresariais e patronais, escolas, hospitais, cartórios, condomínios, entidades religiosas ou de defesa de direitos de minoria, entre outras. Apesar da redução do número total de ONGs entre 2011 e 2016, foram criadas 45,7 mil novas entidades, com um aumento de 3,2% em média a cada ano. O estudo também mostra que o pessoal ocupado nestas instituições cresceu 11,7% entre 2010 e 2016, reunindo 2,3 milhões de assalariados. Segundo o IBGE, essa alta foi puxada principalmente por aumentos de trabalhadores nas entidades que atuavam na área da saúde, religião e de desenvolvimento e defesa de direitos. A Arquidiocese de Belém realiza até o dia 17 de abril um mutirão de confissões nas paróquias. A ação faz parte da preparação espiritual da igreja para a Páscoa. O mutirão ocorre de acordo com a agenda de cada uma das 92 paróquias da capital paraense, que cumprem a recomendação da igreja para a prática da oração, do jejum e da penitência durante a Semana Santa. Nos 2 primeiros meses deste ano, Manaus registrou mais de 100 casos de incêndios. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as ocorrências foram verificadas principalmente em residências e veículos. Entre janeiro a fevereiro deste ano, 103 casos de incêndio foram registrados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas em Manaus, capital do estado. Segundo o órgão, desse total, 21 casos foram verificados em casas e apartamentos e 21 casos em veículos. Em relação aos cuidados para evitar incêndios em casa, os bombeiros alertam para o uso de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, já que atitudes como esquecer o ferro de passar ligado ou deixar o celular carregando por muito tempo em cima de superfícies inflamáveis podem causar incêndios, assim como curto-circuito devido à falta de manutenção na rede elétrica. Com relação aos carros, os bombeiros alertam para o superaquecimento dos veículos, que também pode ser evitado com manutenção. Macapá encerrou o mês de março com quase metade do volume de chuvas previstas. Segundo o Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis, o índice chegou a 216 milímetros, quando o esperado era 400.
Enquanto a capital paraense enfrenta as chuvas diárias, Macapá registrou 54% do volume de chuva previsto para o mês de março. Esse foi um dos menores índices de chuvas registrados no mês de março na capital desde 2001, quando choveu 156 milímetros, e em 2010 também houve uma baixa, com 214 milímetros de quedas d'água. De acordo com o Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis, a baixa ocorreu devido à movimentação na zona de convergência intertropical em direção ao hemisfério sul, ocorrida no último mês. Ainda de acordo com o órgão, esse retorno da zona de convergência intertropical à faixa do Amapá está previsto para acontecer entre o final do mês de abril e início de maio, quando os temporais devem retornar à capital. A média de chuva estimada para os 2 meses é de 375 milímetros em abril e 350 milímetros em maio. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta terça-feira em municípios da Amazônia. A segunda semana do mês de abril começa chuvosa em Belém. Nesta terça-feira, a meteorologia prevê céu encoberto com chuva fraca pela manhã e tempo fechado ao decorrer da tarde e noite. A mínima prevista é de 25 graus, com máxima de 26. Em Abaetetuba, nordeste do Pará, a previsão é de céu encoberto durante toda a terça-feira. Essa previsão deve se estender ao decorrer da semana e não estão descartadas chuvas. A mínima prevista é de 25 graus, com máxima de 27. No município de Viseu, também nordeste paraense, são esperadas chuvas fracas na terça-feira. Ao decorrer da semana, as chuvas devem se intensificar com trovoadas. A mínima prevista é de 24 graus, com máxima de 26. No município de Tangará da Serra, no Mato Grosso, mesmo com algumas nuvens, o sol deve prevalecer nesta terça-feira. A temperatura varia entre 21 a 28 graus. São Luís, capital maranhense, amanhece chovendo na terça-feira, mas ao decorrer da tarde as chuvas devem cessar e o tempo ficar encoberto. A temperatura varia entre 25 a 26 graus. Em Ji-Paraná, Rondônia, o sol aparece entre nuvens, mas não estão previstas chuvas. A temperatura mínima prevista é de 22 graus, com máxima de 28. Você conhece o Centro de Ciências e Planetário do Pará? A instituição pertencente à Universidade do Estado existe há cerca de 2 décadas, agregando em um só espaço diversas fontes de aprendizado. Situado na rodovia Augusto Montenegro, no bairro Mangueirão, em Belém, o Centro de Ciências e Planetário do Pará é um espaço científico aberto a todos que buscam conhecimento. O atendimento ao público ele é feito de terça a sexta-feira para grupos de escola, para turmas de escola. E esse atendimento ele é feito sob agendamento prévio. E aos sábados à tarde a gente vem atendendo desde o ano de 2017, se ampliou muito, né, o nosso atendimento ao público. E a gente vem fazendo esse atendimento aos sábados, a partir das 15 horas. Então qualquer pessoa pode vir aqui aos sábados à tarde, né, participar dessa nossa programação, que inclui a sessão de cúpula, que inclui a visitação ao Centro de Ciências. Também a gente tem um momento que é chamado Show da Química, onde as pessoas assistem os experimentos da química. Então é uma programação interessante de lazer e de cultura, né, de cultura científica. O objetivo do centro é divulgar e popularizar as ciências, através do apoio à educação formal, combinando uma grande variedade de atividades e demonstrações de experimentos. Atividades que podem ser conferidas através das visitas monitoradas. A apresentação na cúpula, ela mescla vídeos, né, com a projeção que se faz naquele espaço que a gente chama justamente de cúpula, que é aquele teto em forma de abóbada que simula justamente a abóbada celeste, onde são feitas simulações, projeções do céu, não são observações diretas do céu, mas sim projeções do céu, é o céu simulado. E além disso é feita a visitação aos espaços do Centro de Ciências, onde nós vamos ter os espaços da biologia, da física, da matemática, que são espaços onde as atividades são apresentadas de forma bem lúdica e interativa pelos nossos monitores.
A Célia é administradora escolar e organizou a visita para os alunos que cursam a 4ª e 5ª séries, uma forma de ensinar e aprender bem diferente. É sempre válido trazê-los aqui, porque isso acrescenta na disciplina onde eles estudam, facilita a compreensão e eu recomendo as escolas virem, porque nós somos muito bem recebidos por uma equipe treinada, né, para dar todas as informações necessárias e é muito útil para o aprendizado deles. Conhecer a cúpula e ver as projeções das estrelas marcou o dia desses pequenos. Eu achei maravilhoso, parecia que eu estava num espaço real. É tão realista que foi o máximo. Tipo, a gente parece que a gente está no espaço de verdade, mas a gente está no chão. É muito legal. Eu vi os planetas, as estrelas. Foi legal, gostei de tudo. O planetário é o único da região norte que reúne diversos espaços que aproximam os visitantes das áreas de conhecimentos como matemática, física, química, biologia e, claro, astronomia. Vou voltar sim mais vezes, é muito legal, muito realista e também vai ajudar na nossa disciplina que a gente está estudando sobre o sistema solar. Sim, achei muito interessante e também vai me ajudar a melhorar nos estudos, para mim entender mais sobre a rotação e translação. Foi muito legal. O Centro de Ciências e Planetário do Pará resguarda nas dependências diversas fontes de saberes. Já são 20 anos contribuindo para o fomento da pesquisa no estado. Nesse ano comemorativo, diversas programações serão realizadas. O aniversário, a data do aniversário é 30 de setembro, porém nós vamos ter um ano comemorativo, então a cada mês a gente deve ter uma programação que a gente vai estar informando, né, para a população que marque este ano de aniversário e obviamente no mês de setembro uma comemoração ainda mais especial. E com o objetivo de fomentar a educação para a ciência e em alusão ao Dia Mundial da Astronomia, o Centro de Ciências e Planetário do Pará realiza uma programação especial de hoje até 14 de abril. As atividades são destinadas a estudantes das instituições de ensino superior e professores de todos os graus de ensino e ocorrerão sempre a partir das 14 horas no auditório do Planetário. Mais informações sobre a programação do Dia Mundial da Astronomia no Centro de Ciências e Planetário do Pará podem ser obtidas pelo telefone 3216-6303 ou pelos e-mails reginaldojunior@uepa.br e dinacarla@uepa.br. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, a gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá!